ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Resiliência, flexibilidade e agilidade. Esse é o tema do nosso segundo bloco. Essa é uma das habilidades que já faz parte da lista das habilidades do futuro, do relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. E ela começa a ganhar relevância quando a gente começa a entender que saúde mental tem impactado cada vez mais o mundo do trabalho. E são 3 características que elas não estão separadas, elas estão encaixadinhas na mesma linha e elas vão ser um grande antídoto para a gente lidar com esse momento, né, de mundo bunny, mundo VUCA, né, onde a gente não sabe, né, o que fazer com a mulher no mercado de trabalho, como é que a gente integra, né, enfim, desafio que não falta. Então, resiliência, flexibilidade e agilidade. E por que eu escolhi para esse episódio essa habilidade? Porque eu acho que Marcela Mello é um bom exemplo, né, de resiliência, flexibilidade e agilidade. Né, mãe de 4, né, mãe adolescente. Então, vamos lá. Como você vê essa habilidade, né, a relevância dela no mercado de trabalho, já que o nosso podcast chama Carreiras e Tendências, o relatório é Futuro do Trabalho, mas vocês devem falar, por que eles falam tanto de vida pessoal? Porque aqui na CI, na Academia de Competências Integrativas, a gente não vê essas coisas separadas. Então, as pessoas sentam comigo para falar de carreira, sentam com o Boazzi para falar de carreira, mas não dá para fazer separado. A hora que eu separo, né, eu vou aí criar uma disfunção. Mas vamos agora olhar para essa habilidade. Na sua opinião, uma mulher resiliente, flexível e ágil, qual que é a importância dessa habilidade para o mercado de trabalho? E hoje a gente tem aqui um gender balance, né, um balanço de gênero, que eu vou ouvir uma mulher falando e depois eu vou ouvir um homem falando. Né? Homem sou. Ainda bem. Caso alguém tivesse dúvida... Já né? está resolvido. Resolvemos agora esse impasse. Vamos lá, sua resposta. Assim, pelo que você trouxe, né, inclusive, né, desse cenário que a gente vive hoje, essa habilidade, que na verdade são características humanas, né, é de extrema relevância. Vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de uma mãe, né, que sou mãe de 4, né, desde os 14 anos, e tive que viver com esses 2 papéis, né, seja na minha vida, né, de estudante, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Então, sempre tive que lidar e balancear esses papéis em mim. Né? E acredito que para a mulher hoje que está no mercado de trabalho, esse é um grande desafio. Primeiro, para lidar com essas adversidades. Quando todo mundo pergunta, gente, mas como é que foi, né, ser mãe com 14 anos de gêmeos? Eu disse, gente, claro, eu tive muito apoio, uma rede de apoio gigante, né? Então, inclusive da minha irmã, né, e aqui eu quero honrar muito ela, que ela na época tinha 12 anos, eu tinha 14, ela tinha 12 anos, e ela foi também uma babá dos meus filhos, né? Ela é madrinha de um deles e foi babá dos meus filhos. Então, sim, a gente não pode negar que a gente, enquanto mãe, precisa de muito apoio, né, para conseguir lidar com todos esses papéis e tarefas que a gente executa. Né? A questão da flexibilidade, ela vem muito de encontro, né, com essa capacidade que a gente tem de pensar diferente, né? E talvez seja uma característica bem feminina também, né? Esse fluir, essa flexibilidade, né, de permear as situações, os problemas, de uma forma mais leve, né? Para não afetar tanto a questão da saúde mental como você trouxe. Né? Então, acho que essa rigidez de querer controlar o resultado, né? De querer... né? Esse é um desafio para mim, eu sou uma pessoa, né? Que preciso de muita segurança. Então, para mim, eu tenho que sempre pensar aquele resultado e querer controlar isso. E toda vez que eu vou nessa direção, eu dou de cara na parede. Né? Então, essa questão da flexibilidade, né? De você entender que, por exemplo, se você está no seu home office, ali numa reunião de trabalho, de repente seu filho entra, né? E como é que você lida com essa situação? Se você for de uma forma muito
muito rígida, né, querendo controlar todas as possibilidades, você vai gerar um conflito, né? Um conflito no trabalho e um conflito em casa. Se você, né, precisa tomar... E essa assim, trabalhar com a Rebeca é uma coisa, demanda muita flexibilidade, porque ela chegou, né, há 2 dias atrás e mudou completamente o que a gente tinha pensado para esse podcast. E aí, o que a pessoa faz, né? Ela chega e ok, então é com esse novo desafio que eu tenho que lidar, né? Essa proposta, contanto que a gente mantenha o foco no objetivo, você consegue pensar em outras formas, né? E a agilidade vem nisso. Acredito que quando você consegue ampliar mais o seu escopo, a sua visão de mundo, né? Consegue olhar de vários focos, você consegue pensar de forma mais ágil, né? Acho que a gente sempre traz aqui a questão de ampliar a consciência através das experiências que você tem. Então, quanto mais você faz, quanto mais você pensa sob diversas óticas, né, você consegue ter agilidade para, digamos, permear aquela situação, permear aquele, né, e assim, é pensar rápido. E eu acredito que uma coisa também muito importante para a agilidade é você ser uma pessoa desapegada. Porque se você está apegada naquela ideia, né, você fica ali lutando com aquilo, você fica, né, brigando com aquela primeira forma, aquela primeira ideia que você teve, né? E aí você não consegue, de uma forma ágil, rápida, resolver aquele conflito, aquela situação que você se depara. Então, acho que na minha experiência, essas habilidades funcionam dessa forma. E é um desafio para a mulher, mas também é um desafio para o homem, que muitas vezes a gente carrega um modelo mental de que para ser líder eu tenho que ser rígido. Para ser líder, eu tenho que marcar território com a minha opinião. Que mudar de ideia é virar casaca, é fragilidade, esse cara não podemos, né, confiar nele. Então, a gente vem acompanhando essa habilidade ganhando espaço no relatório do futuro do trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda se depara, não só na indústria automobilística, mas como outras indústrias, pessoas que ainda optam pelo modelo da rigidez, né? Pelo modelo da empáfia, da soberba, e ainda pessoas que acreditam que isso vai dar certo, às vezes, né, pagando um preço alto em termos de estresse, qualidade de vida, e eu acredito, né, enquanto líder, você deve ter se deparado com, acho que com esse duelo, né, entre, não, aqui quem é forte é quem não muda, né, e tivemos, né, muitos colegas de trabalho em comum, não vamos, né, pessoas incríveis e pessoas nem tão incríveis. Então, eu queria te escutar, né? Olha só, qual que é a importância, como é que você vê, né, essa habilidade que o Fórum Econômico Mundial juntou? 3 palavrinhas mágicas: resiliência, flexibilidade e agilidade. Bom, eu tenho um exemplo assim muito específico. Quando a gente consegue entender as pessoas que a gente trabalha, nós temos a condição de tomar as atitudes corretas. Porque no dia a dia, o time lá fora, que está fora, a gente tinha uma sala, ficava o time lá fora, tinham as mulheres, os meninos, e se davam muito bem. Mas sempre chega uma pessoa mais alterada, aí discutia tal, e a turma falava, fulana tá insuportável hoje, tal. Primeira coisa que eu fazia, calma. Porque não sei o que. Eu falei, quantas vezes você chegou assim e você estava no mesmo estado, eu não conversei com você? Mas a gente não é obrigado a aguentar ela. Eu falei, não, ninguém é obrigado a aguentar ninguém. Mas vocês vivem o tempo inteiro juntos. Então, vocês têm que entender o que se passa com a cabeça das pessoas. Eles não tinham obrigação de entender. Eu tive essa vontade porque eu conhecia quase os problemas de cada um, em casa, com o namorado, com o pai, com a mãe. Então, quando eu via alguém, eu chamava e tinha uma conversa franca. E as atitudes das pessoas, às vezes, são reflexo desse tipo de vivência que ela traz para o mundo corporativo. Não dá muito para separar. Principalmente algumas pessoas
que eram solteiras e viviam na fábrica, e tinha um problema lá quando chegava, não tinha para quem desabafar em casa, ela desabafava com os amigos dela, os colegas deles da empresa. E também, onde eu tinha que ter essa resiliência, essa paciência, essa agilidade de resolver problemas, é quando uma dessa pessoa se descontrolava um pouco, e eu tinha eu tinha que saber administrar isso. E às vezes ir colocando-me em situação que ela acabou de falar. Eu não vou ser o chefe ferrado, não. Porque se você desmoralizar uma pessoa nesse momento falando cala a boca e manda que sou eu, se acabou com a pessoa. Principalmente se for na frente de alguém, porque geralmente é. E teve uma situação, a gente tinha um evento, que era o maior evento de imagem da marca nosso, chamava Drive Experience, que era de fazer test drives no Brasil inteiro, e a gente começou com 4 cidades, depois foi para 6, chegou no 8, e tinha uma menina que ela era praticamente, aquilo lá era o evento dela. O gostoso disso daí, de trabalhar na área que eu trabalhava, você tinha os eventos, e os eventos proprietários geralmente tinham pessoas que pegavam para ela. Eu punha os outros fazerem também, mas ela era aquilo, é meu. E ela tinha feito um trabalho muito, muito bom. Economizar dinheiro, fazendo os autódromos, economizado, trouxe parceiros. Ela tinha 8 eventos prontinhos com o dinheiro que eu dei para ela. Meu diretor chegou na minha sala, falou, olha, eu te mandei aí um budget já cortando um monte de coisa e o Drive Experience pela metade. Falei, pô, mas o que a gente vai fazer? Os autódromos já estão pagos, tudo. Ele falou, cara... Se vira. Não tem. Ele era comunicação, tinha dinheiro de mídia. Eu falei, putz... Ele sentando na minha mesa, conversando, mandou uma mensagem já para ela, falando, olha, já vai atrás que eu sei que tem música para pagar. Ela entrou, ela chegou na porta da minha sala, ela falou, como vocês admitem isso? É o maior evento para a marca, vocês não podem aceitar, vocês têm que mostrar, têm que ir lá, têm que brigar. E falando numa voz mais alta. O meu diretor, ele era novo, esse diretor. Ficou assim, né? Depois a gente conversa. E ela saiu. Aí ela chegou na minha porta da minha sala, falou, não pode, vocês têm que brigar, é o maior evento, a gente tem que lutar pela marca, é experiência, não sei o quê. Eu falei, deixa, depois a gente conversa. Não, tem que resolver já, aproveitar que ele está aí. Eu falei, deixa que depois a gente conversa. Ela saiu. Ele virou para mim e falou assim, ela não pode falar assim com você. Eu falei, por quê? Ela não desrespeitou. Não, mas ela está falando alto com o gerente dela. Eu falei, sabe por que ela está falando alto? Ela tem paixão pelo trabalho. Ela está brigando pelo trabalho. E ela não está fazendo isso só porque ela precisa aparecer nada. Ela está fazendo isso porque ela gosta. Ela batalhou 6 meses para pôr esse evento em pé. Sabe o que ela podia falar? Não são 8, são 4. Vou ficar aqui 4 sem viajar, tranquila. Vou trabalhar menos. Falei para ele, você entende que isso é um comprometimento que eu quero. Eu não gosto de gente morna no meu time. Ele falou, mas você devia ter falado. Eu falei, na tua frente, eu falar para ela alguma coisa, para deixar ela humilhada, que ela ia carregar isso daí com você aqui. Eu falei, não, eu vou conversar com ela depois. Porque não é só ela, às vezes, que faz isso. Às vezes acontece com outras pessoas. Quer dizer que todo mundo entra gritando aqui? Eu falei, não. Mas quando defende alguma coisa, eu tenho que ter o discernimento de não falar, eu mando aqui. Isso não vai ajudar em nada. Sabe por quê? Essas pessoas são para mim que nem uma família. Vocês falaram em filhos, eu criei 2 filhos sozinho. Quando eu comecei a criá-los, um tinha 9, outro tinha 16. Meus filhos, às vezes, eu levava nos eventos. Eles tinham um relacionamento com o meu time como fossem irmãs mais velhas deles, irmãos mais velhos deles. Eles eram queridos. E quantas vezes meus filhos falaram para mim,
pai, eu não sou seu funcionário. E quantas vezes meus funcionários falavam assim, boss, eu não sou seu filho. E eu falar, qual era a consequência de tudo isso? Nós éramos felizes, nós se gostávamos, nós nos protegíamos. Então o que acontece? Não é dando porrada, não é mostrando autoridade que você consegue as coisas dos outros. É você tentando entender as pessoas. E eu nunca recebi uma reclamação, porque eu também dava minhas duras. Eu também falava. E nunca teve reclamação de ninguém. O boss foi isso, foi aquilo. Porque a turma também entendia eu. Porque é unilateral, é bilateral. Eu também tinha meus repentes. Pô, não sei o que lá. Elas também toleravam. Olha só, então, eu tenho, já falei, né, um grande desafio de ter escolhido os 20 autores, né? Mas aí eu entrei num outro desafio, que era combinar as habilidades do futuro com os autores. Vocês devem ter entendido que eu fiz uma excelente combinação, que a gente tem um bom exemplo de resiliência, flexibilidade e agilidade dos dois lados. Mas uma pergunta que eu recebo quando eu estou trabalhando essa habilidade com o cliente é, tipo assim, mas eu vou ficar perdido, né? Algo flexível, eu vou ficar meio desorientado. E aí que eu falo, não, o que nos guia, se você ouvir na fala do Boaz e na fala da Marcela, o que nos guia é o propósito, é a vontade de fazer a diferença na vida do outro, no caminho do outro. E é claro que eu vou aproveitar para fazer aquele convite muito especial. A gente tem um workshop de 4 encontros que chama Carreira com Propósito. Não aprendemos isso na escola, a gente acaba tendo uma ideia de propósito muito romântico, e propósito é isso. É um respeito ao outro, é o agregar na jornada do outro, é entender que, sim, coisas vão mudar, eu vou ter que ser flexível, vou ter que ser resiliente, né? Vou ter que ser ágil. Por que eu sou ágil? Porque eu sei que o propósito está lá e é naquela direção. Então, assim, não dá para não falar de propósito quando a gente quer desenvolver habilidades do futuro. Então, eu vou deixar aqui na descrição a inscrição do workshop, que é gratuito. São 4 encontros, eu conduzo e a gente vai ter um papo muito sério sobre como colocar a minha carreira a serviço do meu propósito e não ao contrário. Mas segura aí um pouquinho que a gente daqui a pouquinho tem o 3º bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências.